Boa noite, graça e paz a todos os irmãos e irmãs, a todos aqueles que irão chegar aqui para estar conosco. Uma boa noite. Sei que Deus tem algo para ministrar aos nossos corações nessa noite, através da Sua palavra, e cremos que o Senhor nos abençoará esse tempo que passaremos junto aqui. Boa noite, presbítero Jean, seja bem-vindo. Boa noite, Helderson, meu irmão, Deus abençoe. Bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, irmã Grazi. Deus abençoe. Boa noite, Cléia, minha esposa. Deus abençoe sua vida. Boa noite, irmão Claudione, e a Luana, e o Benjamin. Boa noite, irmã Vanilde. Boa noite, irmã Aparecida, irmão Vando. Maravilha tê-los conosco. Cada irmão que está chegando, seja bem-vindo. Dentro de mais alguns instantes estaremos transmitindo a palavra de Deus. Boa noite, Shirley. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, irmã Áurea. Deus concederá mais uma vez da sua graça, da sua misericórdia nessa noite, para estarmos cultuando ao nosso Deus, mesmo que online, né? Mesmo aí na sua casa. Você estará prestando o seu culto a Deus daí, eu daqui, né? E pregando a palavra e vocês ouvindo daí a palavra de Deus. Queridos, esse tempo antes da mensagem faz parte de uma liturgia, né? Por isso que nós cantamos, oramos. Eu quero estar lendo com vocês um texto do Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O salmista Davi, ele bendiz ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele engrandece ao Senhor por tudo. Aqui ele diz, bendiga ao Senhor, né? Ele bendiz e nos manda também bendizer o santo nome do Senhor. E depois ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, Deus é bom demais para nós. Nós não temos como contar as bênçãos, porque são muitas. Né? Às vezes, quando a gente conta algumas, mas são muitas, nós não temos como contar todas, como enumerá-las. Como o Senhor é bom, como o Senhor tem nos livrado, como o Senhor tem nos sustentado. E Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Mesmo em todos os momentos da nossa vida, só o Senhor pode agir em nosso favor, usar pessoas, meios, né? E Ele diz aqui que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, Ele fez isso através de Jesus Cristo, né? Que sara todas as nossas enfermidades de maneira sobrenatural, usando remédio, usando a medicina. É Deus, Deus é que está no controle de todas as coisas, né? Que da cova redime a nossa vida, que nos coroa de graça e misericórdia, né? E renova a nossa vida como a da águia, renova nossas forças, né? Como o nosso Senhor é bom. E Ele é que tem que receber toda a adoração e todo o louvor no céu e na terra. Tem o hino 33, Maravilha Divina, já cantado aqui nas nossas lives, né? E irei estar cantando aqui nessa noite. Maravilhas Divinas é o título desse hino. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Glória ao nome do Senhor. Como o nosso Deus é grande, grandioso, majestoso, poderoso e digno de ser adorado, de ser louvado. E nós cantamos aqui as maravilhas divinas que estão expressas, né, impressa, seja como você possa entender aí, não é? Na natureza, não é? Na nossa vida, em toda a palavra de Deus. Querido, eu quero convidar você para orar. Essa oração deve ser uma oração de contrição, também de adoração, pedindo também a misericórdia do Senhor para edificar a nossa vida, falar conosco através da sua palavra, pedindo para o Senhor preparar o nosso coração. Antes de orar, eu queria dar as boas-vindas aqui à irmã Grácia, né? Gracielia, tem estado conosco aqui, nossa irmã lá de Rio Preto, o presbítero Rafael, também boa noite, e a todos, né, que irão chegar também, que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta noite, nós exaltamos o teu nome, a nossa vida, Senhor, está rendida a ti, ao teu poder, à tua soberania. Nós reconhecemos, Senhor, que só tu pode nos perdoar, que só tu pode agir em nossa vida, como o salmista bendizeu ao Senhor, como acabamos de cantar. Tudo provém de ti, Senhor. Nós somos meros humanos, meros pecadores, Senhor, e graças a Jesus Cristo, que veio a esse mundo morrer por nós, e ali na cruz morreu em nosso lugar, que nós podemos agora pedir perdão pelos nossos pecados e saber que não só esses de hoje, mas os passados, os futuros estão ali encravados na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo, sendo o seu sangue derramado por nós como preço pago pelos nossos pecados. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, que nós também adoramos, que Ele possa ministrar os nossos corações, preparar a nossa vida nessa noite para receber a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor nos mantenha de pé, que o Senhor nos edifique e que possamos, Senhor, de forma maravilhosa, Senhor, podemos receber combustível suficiente para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana que haveremos de vencer. Então nós depositamos a nossa confiança em Tuas mãos, Pai, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Chegou aqui também o nosso diácono, Guilherme. Deus abençoe, Guilherme, a sua vida. Queridos, nós temos, durante esse período, eu falo de período de pandemia, né? Nós temos pregado a palavra de Deus e temos pregado uma série de mensagens, como os irmãos são conhecedores, né? No Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós demos um tema, claro que nós temos os subtemas, mas o tema da série é a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. Quem não quer ser feliz, né? Mas todo aquele que já nasceu de novo, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo é feliz. Mateus, ele apresenta Jesus como nosso rei, como aquele que trouxe o reino dos céus até nós, até a terra, né? E ele apresenta também Jesus como o nosso rei soberano. E nós somos os súditos do rei Jesus, né? E ele, como rei e mestre, ele então vai nos ensinar a felicidade de ser
e da prática da vida cristã, né, de como nós devemos nos comportar nesse mundo. Né? Então, nós temos delimitado que Jesus nos convida, e nos convida para que eu e você, com uma atenção renovada, possamos estar atento aos ensinamentos ministrados naquele dia, que nós temos agora escrito na Palavra de Deus, e que Ele nos comunica, né, para esse tempo nosso. E são à luz desses ensinos aí que nós vamos aprender sobre a verdadeira felicidade. Temos aprendido, né? E a nossa pergunta tem sido: quais são esses ensinamentos? E o primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo. Nós estivemos já aprendendo aí nas bem-aventuranças, do versículo 13 ao versículo 12, né? Segundo o ensinamento de Jesus é sobre a influência dos cristãos no mundo, ser sal e ser luz, né? Que vai dos versículos 13 a 16. Depois o terceiro ensinamento de Jesus, que é sobre a lei. Jesus, ele valoriza a lei, não é? Ele coloca aí a lei de Deus para que possa ser transmitida e explicada para a nossa vida. Né? E a partir desse momento é que nós podemos ir para o quarto ensinamento de Jesus, que é sobre a relação dos seus súditos com a lei de Deus, que vai dos versículos 21 a 48. Né? Então, Jesus ele coloca a lei no seu devido lugar, né? no tempo aí que ele está presente, né? E ele vai também nos ensinar sobre a relação nossa com a lei de Deus. A verdadeira felicidade, irmãos, do súdito do Rei Jesus, dos seus discípulos, em todos os tempos, está ligada com a forma de compreensão que nós temos da lei. Nós temos já falado isso, né, anteriormente. E nos versículos 17 a 20, Jesus começou ensinando sobre o seu vínculo com a lei de Deus. Que ele não veio revogá-la, mas que ele veio cumpri-la. Né, e ele ensinou sobre a validade constante da lei. Então ele ensinou sobre obedecer à lei e ensinarmos a outros, né? E ele ensinou sobre o propósito da lei, que é nos apresentar a graça de Deus. Agora, dos versículos 21 em diante, Jesus ensina sobre a nossa relação como cristão com a lei de Deus. Né? A lei, ela continua. Né? E no domingo passado, nós ministramos nos versículos de 21 a 26. Né? E vemos que Jesus aplicou o mandamento: não matarás, dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que pecaminosamente se irá contra o seu irmão sem justa causa, né, e lhe proferir palavras amargas, já praticou o homicídio, né? Já aconteceu o assassinato do seu coração. Você pode depois verificar pelo canal do YouTube, né, ou pelo Facebook, o nosso canal do YouTube, da IPB de Penápolis, né, e conferir essas mensagens. Mas o que mais Jesus nos ensina sobre a nossa relação com a lei de Deus? Não é? E aí eu quero ler o texto com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí em Mateus capítulo 5, e nós vamos ler os versículos de 27 a 32. Mateus capítulo 5, 27 a 32. Diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera.
e aquele que casar com a repudiada comete adultério com ela. Queridos, a nossa pergunta aqui é o que mais Jesus nos ensina sobre a nossa relação com a lei de Deus. Jesus, ele diz aqui, não adulterarás, né? E Jesus, ele é contra o adultério totalmente, e novamente o Senhor Jesus Cristo está ampliando esse mandamento. A lei diz, não adulterarás. Jesus diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmão, nós estamos diante de um texto difícil, de um assunto difícil, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Diante de situações complicadíssimas no nosso país, na nossa cultura, não é, com respeito ao casamento, aonde tem sido banalizado, não é, as pessoas se divorciam por qualquer causa, as pessoas estão aí querendo cada dia buscar seus direitos de viver como quiser, não é? Mas eu quero, diante desta mensagem, orando aqui em espírito, pedindo a misericórdia de Deus, diante daquilo que eu já estudei, diante daquilo que foi preparado para essa noite, pedir que o Senhor realmente nos abençoe, que o Senhor nos dê esse entendimento da sua palavra, para que nós possamos estar atentos a esses ensinamentos, como servo de Deus, como serva de Deus, como igreja do Senhor, aqui de Penápolis ou em qualquer lugar dessa cidade ou do nosso estado, do Brasil ou do mundo. Mas eu quero trazer à sua memória o que dizemos nas mensagens anteriores. Jesus havia dito aos seus súditos, aí aos seus discípulos também, que a justiça deles deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus. Nós vamos estar repetindo isso aqui ainda, porque está ligado com tudo o que Jesus está falando aqui. Porque a justiça dos escribas e fariseus somente glorificava o eu deles, o ego deles. Era uma justiça própria, cheia de arrogância, de ostentação e de vaidade. Eles eram os religiosos da lei, mas que não viviam a lei, não cumpriam os mandamentos, né? A justiça que Jesus recomenda em todo o seu ensino é uma justiça que glorifica a Deus, né? Uma justiça que o Todo-Poderoso aceita, né? E que Ele é louvado e que Ele é engrandecido quando nós assim a praticamos. E essa justiça, todo esse processo, né, tem a ver com santidade de vida. E você sabe que para ter santidade de vida tem que viver uma vida de santificação e que eu e você temos que pagar um preço por isso, né? É uma aparência que ela não deve ser só exterior, mas interior, ela tem que ser interna. Os fariseus, eles cuidavam do que era externo, né? Daquilo que era visto. A lei de Deus foi dada ao povo de Israel com o propósito de revelar a santidade de Deus. Aquilo que é correto, aquilo que é santo aos olhos de Deus, aquilo que é bom para a vida de cada ser humano. Mas a maldade, ela passou a tomar conta da humanidade, de todo ser humano. O pecado entrou no mundo, né? Estragou o ser humano. Agora, meus queridos, é preciso a gente se voltar aqui e entender que quem está falando é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus conhece que a nossa natureza é pecaminosa. Jesus conhecia ali de fato todos aqueles que estavam lhe ouvindo, os escribas, os fariseus, os seus discípulos, toda aquela multidão. E é claro que Jesus conhece a mim e a você. Ele nos conhece por completo. E então, a partir desse entendimento, nós vamos examinar o texto e veremos o que Jesus nos ensina nessa noite. Então, primeiramente, aí, não adulterarás. O que é adultério? O adultério é ter relação ilícita com o cônjuge de outro. Tal ato leva a pessoa que comete o ato ilícito a ser chamado de adúltero. É um ato de infidelidade. O adultério, ele rouba o companheiro ou a companheira do outro.
E acontece que pelo resultado da cobiça, ou seja, algo cobiçado, né? Acontece porque você cobiçou aquilo que era do outro, não é? E tomou posse daquilo que é do outro. Cobiçou e depois consumou, não é? Então, são duas formas aí que nós vamos estar vendo no decorrer da mensagem. Então, perguntamos, por que não adulterar? Preste atenção na pergunta, por que não adulterar? À luz do texto, em primeiro lugar, é porque a lei de Deus proíbe o adultério. Né? A lei de Deus, o próprio Deus proíbe o adultério. Lá em Êxodo 20, versículo 14. Né? E a punição que a palavra de Deus, a lei de Deus, né? A lei de Moisés, também conhecida, traz para os adultos no Antigo Testamento, era a pena capital, a pena de morte, lá em Levíticos capítulo 20, o versículo 10. Os que fossem apanhados em adultério deveriam morrer. Não é? Porém, meus irmãos, ainda é necessário entendermos que foi o próprio Criador que instituiu o casamento. Né? Por isso que qualquer traição, né? Qualquer ato ilícito que venha comprometer o casamento, né? Deus proíbe. Foi o próprio Deus que disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz, queridos, que Deus fez, que a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Adão um profundo sono. E a Bíblia diz que enquanto ele dormia, Deus tomou uma das suas costelas e depois fechou com carne e da costela formou uma Ishar, uma esposa para o homem. Quem fez, então, aí o primeiro casamento foi o próprio Deus. Então, o casamento passa a ser, a partir daí, uma instituição divina. Por isso, não podemos, de maneira alguma, achar que o casamento seja uma instituição social idealizada pelo homem, como muitos acham hoje, né? Através do casamento, então, o Criador torna o marido e a mulher numa união indissolúvel. Não pode se acabar, né? A não ser com a morte. Ele disse que os dois se tornam uma só carne. Com esse mandamento relacionado ao matrimônio, o Criador está protegendo o casamento de violação, bem como da imoralidade. Né? Ao criar o homem e a mulher, Deus concedeu ao homem e à mulher apetites físicos para ser bênção a todos os humanos. Deus deu os apetites físicos não só para a criação, e sim também para o gozo físico e emocional. Então, os dois se completam, se satisfazem. Né? O sexo no casamento é uma bênção de Deus, tanto para o homem como para a mulher. Mas fora do matrimônio, é impureza, é imoral e é pecado. Tá? Para que isso não venha a acontecer, Deus proveu para essa necessidade. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7, versículo 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Para que o homem tenha a esposa, para que a mulher tenha o seu próprio marido, para que não venha viver na impureza. Então nós podemos observar que a solução divina para o problema do desejo físico não é a abstinência ou controle, né? Mas casamento. Casamento. Por isso, Paulo instruiu cada homem a ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Deus também, irmãos e irmãs, instituiu o casamento para benefícios sociais. A sociedade, ela fundamenta-se não no indivíduo, mas na família. Por isso que nós temos recebido tantos ataques contra a família. Porque quando os casamentos, né, se destrói, está destruindo a família, não é? A sociedade está sendo também atingida.
E o casamento Deus instituiu então para que não haja decadência total da sociedade, tá? Mas ainda o casamento também serve de lição objetiva de Deus ao mundo acerca do relacionamento dos seus filhos com Ele mesmo, dos crentes com o Senhor. Quando entrou o pecado no mundo, não é? A primeira coisa que aconteceu foi que foi quebrado o nosso relacionamento com Deus. Então, entre Deus e o homem houve a separação. O profeta Isaías, está no capítulo 59, né? Ele diz que, versículo 2, que houve essa separação. O homem não tinha mais condição de se relacionar com Deus perfeitamente. E por isso que veio Jesus, para nos religar a Deus. Agora estamos unidos com Deus através de Cristo. E o nosso relacionamento, então, foi restaurado. Né? Então, essa união com Deus por meio de Cristo se torna conhecida na vida do crente por via do relacionamento entre o homem e a mulher. E Paulo vai descrever disso, não é, de forma maravilhosa na carta aos Efésios, né? E outros exemplos que nós vamos ter na Bíblia. Então, esse relacionamento entre o homem e a mulher no matrimônio. Tá? Então, se faz aí esse ligamento, né, também entre nós e Deus, como um testemunho. Então, irmãos, aqui está o porquê de não adulterar. O adultério ele é grave, ele acaba destruindo o casamento como instituição de Deus, separa famílias, destrói vidas e despreza o Todo-Poderoso. Então, o prazer de adulterar é o mesmo aqui de roubar, porque é roubar o que é do outro e que também se torna idolatria, né? Porque a pessoa possa buscar os seus prazeres em outra pessoa que ele não tem direito algum. Então, quebra o nosso relacionamento com Deus. E por causa desse motivo, Jesus amplia o mandamento com 3 instruções que nós vamos descrever aqui e iremos estar aí aprendendo, né? Primeiro, Jesus instrui que o adultério, ele acontece primeiro lá no nosso coração. O versículo 28, ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, ou vice-versa, tá? Mas nós vamos explicar por que Jesus aqui cita só o homem, tá? Mas também para a mulher. Qualquer um que olhar para a pessoa do sexo oposto, não é? Com mal intenção no coração, já adulterou. Nós já vimos que Jesus não é a favor do adultério, porque ele está falando de algo aqui bíblico, de algo da lei, de algo que Deus determinou. Por esse motivo, ele amplia o mandamento para que os escribas e fariseus pudessem entender que ali estava quem conhecia o coração do homem e sabia onde nasce o pecado. Novamente, Jesus está falando do coração, do centro das nossas atitudes, não é, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Em primeiro lugar, aqui de imediato, nós precisamos entender que o Senhor Jesus expõe as exigências do Criador no domínio da pureza moral. Deus é santo e Deus proíbe a imoralidade. Deus sempre quis e quer, né, a preservação do casamento e da família de maneira santa. Jesus explica que a intenção do mandamento é revelar a santidade do sexo. É isso que Jesus está explicando em todas essas palavras. Não é? A santidade do sexo, do casamento. Não é? E ele também vai revelar aí a pecaminosidade do nosso coração, do coração humano. Em segundo lugar, nós precisamos saber, meus irmãos e irmãs, que os escribas e fariseus, eles precisavam ser vistos ou surpreendidos no ato de cometer adultério para depois ser punido. Nós vamos descobrir isso lá em João 8, de 3 a 5. Não é? Agora, Jesus diz que não é preciso cometer o ato ou ser surpreendido por alguém cometendo o ato para se constituir um adultério, pois começa dentro do coração. O texto lá de João 8 é quando aqueles homens levam a mulher, não é, adúltera, dizendo que ela tinha adulterado, que tinha sido pegada, né, em flagrante adultério. Mas, meus irmãos, a verdade é que Jesus está dizendo agora que basta uma olhada com a intenção impura, já é adultério. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, se a vossa justiça
não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O versículo 20 do capítulo 5 aí de Mateus. Os escribas e fariseus, eles se preocupavam apenas com os atos exteriores. Eles agiam como se Deus ignorasse o que passava na mente e no coração dos homens e das mulheres. Todavia, o Senhor Jesus, naquele momento, estava mostrando que Deus está interessado não apenas naquilo que a pessoa é, no seu exterior, mas também com o que está em seu íntimo, não é? No seu coração. É importante também sabermos, queridos, que Jesus não está dizendo aqui que não podemos olhar para uma pessoa do sexo oposto. Jesus não nos proíbe de olhar, Jesus nos proíbe de cobiçar. Jesus quer dizer que quando reconhecemos em nós a tendência ao pecado, a esse pecado, devemos nos comprometer a manter-nos dentro dos limites que Deus estabeleceu para cada um de nós. Devemos guardar o nosso coração e as nossas atitudes, gestos e aparência dentro desses limites da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, aos olhos de Jesus, olhar com cobiça é o mesmo que cometer o ato. Embora que os fariseus dissessem que os homens não deviam cometer o ato físico do adultério, sustentavam que, enquanto não o praticassem, seriam inculpáveis perante Deus. Todavia, o nosso Senhor Jesus está dizendo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Lembremos que o nosso coração, ele é desesperadamente mau e corrupto. Muitas e muitas vezes a nossa mente vagueia por onde quer e se entrega aos pensamentos, não é, do adultério. E aí, um professor meu, que Deus já levou para a glória, ele sempre dizia assim, cuidado com a segunda olhada. Eu e você somos responsáveis diante de Deus por aquilo que se aloja na nossa mente. Eu e você, nós somos responsáveis por isso. Então, quando damos refúgio a um pensamento lascívio diante de Deus, é adultério. E esse é o motivo da segunda instrução de Jesus. Porque a ideia que nós temos agora, nos versículos seguintes, é que Jesus está dizendo, faça uma cirurgia da impureza. Faça uma cirurgia da impureza. Ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É claro, queridos irmãos e irmãs, que olho e mão são figuras usadas por Jesus para comunicar a remoção da causa que está dentro de nós. A causa do adultério é um coração lascivo e adúltero. Em outras palavras, Jesus está dizendo, faça uma cirurgia, arranque para se libertar de qualquer pensamento cativo de impureza. Trate o pecado de forma radical, é o que Jesus está dizendo. Quando o mal já foi projetado na nossa mente e no nosso coração, vai produzir o ato. Então Jesus estava ensinando, dizendo, faça, ou aqui nós podemos dizer para nós hoje, façamos a modificação do nosso olho, que é aquilo que vemos. Façamos a modificação da nossa mão, daquilo que fazemos e do nosso pé, daquilo que nos conduz. É preciso fazer essa modificação. E eu e você, embora nós não nos conheçamos por completo, mas nós sabemos quais são as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Então o que Jesus quer é nos ensinar que nós devemos ir direto às raízes da velha natureza, que não se dá como morta, que quer ressuscitar para nos destruir, não é? E aí é nós que temos que destruí-las. Antes que o mal se propague em desgraça e no fim venhamos a sofrer as penalidades do juízo
de Deus. Mas agora, vejamos a terceira instrução de Jesus sobre o tema do adultério. E aí os versículos de 31 a 32, Jesus nos leva a observar os aspectos legais da lei. Jesus vai dizer: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua nesses 2 versículos ensinando que o adultério deve ser evitado, levando-se em consideração aspectos legais do adultério, sobre a lei, né, que proíbe. Jesus aqui nesse texto não está falando de divórcio como tema central. Então não pense que nós estamos aqui trabalhando esse tema, não é, com todos os seus pormenores, porque não é esse aqui o nosso propósito, nem o de Jesus. Ele está se referindo a situações que facilitavam condições favoráveis ao adultério. Vamos explicar. Na época de Jesus, na época que Jesus ministrava essas instruções, havia um entendimento errado acerca da mulher. Ela era vista como uma adúltera, não é? Por motivos vulgares. Somente ela era culpada do ato do adultério. Era assim que funcionava. No Evangelho de João, no capítulo 8, que nós já citamos aqui, os fariseus levaram somente a mulher adúltera para ser apedrejada pelo ato cometido. Aonde estava o homem que adulterou com ela? Não deveria ser apedrejado também junto com ela, embora que não foi, né? Mas deveria estar lá. Então Jesus cita a lei: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Vamos começar por aqui. Jesus usa aqui Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, né, do Pentateuco, aí, capítulo 24, de 1 a 4. Na época, havia 2 punições conflitantes acerca do divórcio, baseadas na interpretação desse texto aqui, de Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4, que você pode ler depois. Uma era mais liberal e dizia que um homem poderia se divorciar da mulher por qualquer motivo banal. O texto lá de Deuteronômio usa a expressão coisa indecente. E nesse tempo, não é, o homem poderia alegar para se separar da sua esposa, até mesmo se a mulher queimasse a comida. Para você ver o tanto que se banalizou, não é, esse ensinamento. A outra posição acerca do divórcio era mais ortodoxa, mais severa. Dizia que a coisa indecente ou a coisa do divórcio seria se o marido descobrisse após o casamento que a sua esposa não era mais virgem. E por aí se ia, não é? Mas enfim, queridos, para os judeus, o termo divórcio era aplicado quando o homem encontrasse na mulher qualquer coisa indecente. Qualquer que fosse, era motivo nessa época. E Jesus conhecia, né, completamente esse erro. Mas não há nenhuma referência dando o mesmo direito às mulheres. Então Jesus está combatendo aqui, né, e Jesus está igualando que todos são pecadores e que todos estão sobre influência da carne, do pecado. E por isso era tão fácil condenar e punir as mulheres. No entanto, nas instruções que Jesus fez, ele não está aqui isentando as mulheres de erro de adultério. Porém, em virtude do contexto da época, responsabilizando os homens que eram favorecidos aqui diante do adultério. Jesus, naquele momento, ele está corrigindo esse erro, desmascarando a hipocrisia dos escribas e fariseus e de todos os homens que pensavam assim, que pensavam desta forma. Então Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete
adultério. Não é? Jesus não cita a frase aqui, você deve ter percebido aí, foi dito aos antigos. Porque este não era um preceito, e sim uma permissão que a lei dava, não é, nesses casos. Então ele diz, eu, porém, vos digo, ele é a autoridade máxima no assunto, ele é Deus, ele pode nos esclarecer de maneira mais clara a respeito desse assunto, desse ensinamento. Queridos, é necessário percebermos que Jesus nos certifica com esse ensinamento que Deus odeia o divórcio. Isso está escrito lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. Como que Jesus nos certifica disso? Quando, nestes versículos, ele fala que há apenas uma exceção para dar-se a carta de divórcio, não é? A infidelidade de um dos dois cônjuges, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Aí pode-se repudiar, pode-se dar carta de divórcio. A palavra grega usada aqui por Mateus é porneia, que é traduzida aí por ilícitas, não é? Na nossa Bíblia. Essa palavra contém um significado bastante vasto, presta atenção. Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animal e tudo que envolve uma relação fora do casamento. Como vemos, essa palavra, então, ela é usada para detalhar a imoralidade sexual e a infidelidade por parte dos cônjuges, seja pela mulher, seja pelo homem. Jesus está corrigindo o erro dos homens daquela época que se separavam das esposas por qualquer motivo. O casamento é uma instituição que não deve ser violada nem anulada em tanto o divórcio só deve ser permitido, exceto em caso de adultério, de relações sexuais ilícitas. Assim, Jesus está dizendo que qualquer que repudiar o seu cônjuge por outro motivo qualquer, ou desculpa, faz que cometa adultério. E o outro que se casar com o repudiado ou a repudiada também comete adultério. Jesus, com esse ensino, torna aqueles homens que por qualquer motivo se separavam da sua mulher culpados. Então, hoje, qualquer cônjuge que se separa sem motivo, que não seja adultério, também é culpado. Pois, por esta causa, se expõem outros ao pecado do adultério. Quando buscam formar outro matrimônio para satisfazer seus desejos lascivos. Esse é um entendimento que se é preciso ter nesse texto. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, como trazer essa problemática para os nossos dias? Não é? Nós precisamos tomar cuidado, nós já estamos partindo aqui para a conclusão, com aquilo que nos atrai, com aquilo que chama a nossa atenção. Nós precisamos controlar a mente para que ela não se abasteça da luxúria da carne. Devemos ter cuidado para não provocarmos o nosso próximo nessa área. O que acabamos de aprender é que o adultério pode ser evitado quando cuidamos de retirar do nosso coração a tentação libidinosa pela pessoa errada. É um tratamento interior e preventivo que temos que fazer. Tenhamos que ter cuidado com o engano causado pela satisfação momentânea. Este engano pode nos conduzir por uma vida inteira de remorsos. Então perguntamos, como então podemos manter nossos caminhos puros e a nossa felicidade mantida? Como podemos? A verdadeira felicidade, ela só será mantida pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Pelo gozo da sua ressurreição. Ele viveu entre nós. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos todo dia, mas ele não pecou. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa vida.
O seu sangue ele foi derramado como preço pago pelos nossos pecados. Deus, o Pai, aceitou todo o sacrifício do seu Filho lá na cruz do Calvário, né? E ele nos declarou justos, perdoados. E agora nós podemos viver em novidade de vida. E não mais como escravos do pecado. E a palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão agora em Cristo Jesus. E ainda mais temos a presença consoladora e protetora do Espírito Santo, nos certificando dessas verdades e que nos livra de praticarmos esse pecado. Mas, queridos irmãos, existe o perdão. Existe a reconciliação com aqueles que estão vivendo esse pecado. Para aqueles que estão vivendo em desobediência a Deus. Cristo morreu por você. Ele derramou o seu sangue pelos seus pecados. Mas é preciso também que quem está vivendo nessa situação se reconcilie, perdoe, converse, refaça o seu relacionamento. É a única solução que tem para que não venha o divórcio, para que não venha a separação. O que em toda a palavra de Deus, no conjunto da palavra de Deus, entendemos é que sempre há espaço para o perdão, sempre há espaço para a reconciliação, jamais para a separação. Deus é contra o divórcio. E Jesus vai dizer que o divórcio, não é? Ele foi trazido por Moisés por causa da dureza do coração humano. Foi por causa da dureza do nosso coração. Mas há a oportunidade de cada um conversar, de cada um perdoar, não é? De um recomeço de vida. E aqui fica, meus irmãos, a recomendação que nós possamos gozar de uma vida matrimonial digna de honra entre todos e sem mácula. Lembrando que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 14. Que Deus derrame graça sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós não venhamos a ser como os escribas e fariseus. Mas que nós possamos olhar para dentro do nosso coração. E saber que todo momento que nós nos desviamos para satisfazer a nossa carne, nós pecamos contra o nosso Deus. E dentro dessa área da impureza, pecamos contra o nosso cônjuge. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe, que Deus nos purifique, que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Deus querido e amado Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu nos conheces por completo. E o Teu Filho Jesus esteve aqui para aprumar, para endireitar os Teus ensinos que eram mal compreendidos. Para nos fazer conhecer o quanto que nós somos miseráveis, o quanto que nós fomos corrompidos pelo pecado e o quanto nós dependemos do Senhor, do Teu perdão, da Tua salvação. Pai, traz arrependimento no nosso coração e nos leve, ó Deus, a nos prostrarmos diante da Tua santidade e deixar que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos santifique e nos purifique para cada dia mais estarmos limpos na Tua presença, Senhor, mas puros diante de Ti, para que possamos, Senhor, levar o Teu Evangelho a outras criaturas, levar o Teu conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, faça isso por nós, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, os casais da Tua igreja, sustenta com graça, Senhor, traga perdão, traga reconciliação, para que possamos nos manter firmes e sermos casais e famílias que abençoem a sociedade. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, querido. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém.
Graças a Deus. Eu quero deixar um abraço para você nessa noite. Eu quero agradecer de coração pela sua presença conosco, àqueles que chegam no horário, aqueles que chegam depois, mas o bom é que você está aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Você que chegou depois pode depois ouvir do início a mensagem, para que Deus assim traga o entendimento completo daquilo que foi pregado nessa noite. Tá? Então Deus abençoe aí o irmão Ednilson com a família, a Eliane, a Evelyn, a Eli, o nosso presbítero André, a irmã Maria Aurora, a todos, né, que chegaram aqui no decorrer da mensagem. Muito obrigado pela sua presença. Irmãos, continue orando pela nossa igreja, continue orando pelo nosso conselho, pelos nossos líderes. Ore pelo pastor, pela esposa. Nós precisamos das suas orações. Nós temos vivido alguns dias difíceis com nossos familiares distantes, motivo de enfermidade, né? Mas sabemos que o Senhor nos chamou e o Senhor cuida de nós, Ele cuida dos nossos. Mas precisamos das vossas orações. Nós estamos aí esperando, né? Quando eu falo nós, o conselho, esperando passar esse tempo da política agora, esperamos acalmar a pandemia na nossa cidade, que está em fase crescente, né? E esperamos em Deus que isso tudo aconteça, para que logo, logo nós possamos reabrir o nosso templo e ter os nossos cultos presenciais. Um abraço a todos e uma boa semana. Fiquem com Deus.